O sermão Demonologia, Estado Físico, foi pregado na segunda-feira de tarde, dia 8 de junho de 1953, no Anfiteatro Roberts Park, em Connersville, Indiana, Estados Unidos da América. The sermon Demonology, Physical Realm was delivered on Monday afternoon, June 8, 1953, at the Roberts Park Amphitheater in Connersville, Indiana, United States of America. Help of the Lord, we could carry the meeting right on to ourselves. That's the reason I'm glad to see it go over a little bit. For that one reason, I believe the Lord will help us do it. Ajuda do Senhor, poderíamos continuar com o encontro sem parar nós mesmos. É por essa razão que fico contente em ver que passou um pouco. Por essa razão, creio que o Senhor nos ajudará a fazer isso. Now, you know, I love my management. I have some lovely brethren, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore. Always got 5 of them, Baron Vonneberg. They're just very fine men. Agora, vocês sabem que gosto demais dos meus administradores. Tenho uns irmãos admiráveis. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, todos. Tem 5 desses, Baron von Blomberg. São homens muito finos. But there's just something about when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometimes that's contrary to what I think myself. Mas tem um certo quê quando se reúne um grupo de homens. Um tem uma coisa, outro tem outra. Às vezes é contrário ao que eu mesmo acho. So, I feel like I'm just free now. We can just have a big time. Just roll up our sleeves and just dive in and eat. Por isso, eu sinto que estou livre agora. Podemos aproveitar muito, enrolar a manga e não fazer cerimônia para comer. I think about rolling up your sleeves and having a big time. Penso em vocês enrolarem a manga e aproveitarem. My first Bible was nature. I learned God through nature. And I to fish. I love to fish. A minha primeira Bíblia foi a natureza. Fiquei conhecendo a Deus através da natureza. E gosto de pescar. Como gosto de pescar. You like to fish, sonny boy? E você gosta de pescar, filhinho? If you like to fish and love your mother, you're going to make a good boy. Se você gosta de pescar e quer bem a sua mãe, você vai ser um bom rapaz. And even my conversion didn't take it all out of me. E mesmo minha conversão não tirou isso completamente de mim. So one day I was up in the mountains fishing away. That's just for the benefit of this little boy. Assim que um dia eu estava nas montanhas pescando, agora isso é apenas para o benefício deste menininho. And I was fishing up there in the mountains and for the other little kiddies, of course, sitting around. E eu estava pescando lá nas montanhas e para as outras criancinhas, claro, que se encontram por aqui. And I was fishing trout. E eu estava pescando truta. And oh, it's wonderful in the springtime. I go along there cutting every trout just in the next hole, you know, like that, and just praising the Lord and having a big time. E é maravilhosa a época da primavera. E eu ia assim e havia uma truta bem no poço seguinte, você sabe, assim, e louvando ao Senhor e aproveitando muito. Shout, sometimes drop my line down. I believe in shouting. Amen, I sure do. Because I know something gets a hold of me. Clamava, às vezes deixava a linha cair. Eu acredito em gritar. Amém, acredito sim, porque sei que alguma coisa se apodera de mim e... There's a lot of bear in the country up there in New Hampshire. I have a little camp up there where I fish at. Tem muito urso na região lá em New Hampshire. Tem um lugarzinho de acampar lá onde pesco. I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in. E eu estava com uma pequena barraca armada. Uma barraca pequena na qual estava me abrigando. And a black bear is the most mischievous thing there is. E o urso preto é a coisa mais travessa que existe. So, an old mother bear and a couple of little cubbies that got in there and they made havoc of my tent. Então, uma velha mãe ursa e 2 filhotes haviam entrado aí, e eles devastaram a minha barraca. Now, what do you think I ought to have done to that bear? Little girl back there with that red hair back there. I ought to have got after him really, shouldn't I? Agora, o que acha que eu deveria ter feito com aquele urso? A menininha lá atrás de cabelo ruivo lá atrás? Eu realmente deveria ter ido atrás dele, não deveria? But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine. Mas eis o que ela fez. Ela entrou, derrubou a minha barraca e espalhou tudo para fora e comeu toda a minha comida que eu tinha aí, e ela estava passando bem.
So when I come up, away she went, and she squealed to her cubs. And one little cub run off with her, and the other wouldn't run. He just sat there. Então, quando me aproximei, ela se afastou e rugiu, chamando seu filhote. E um filhote foi correndo com ela, e o outro não queria ir. Ele ficou sentado ali mesmo. His back turned to me like this. And he was doing something. Estava de costas para mim, assim, e estava fazendo alguma coisa. Now, I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe. I've been chopping around with some elders down there. E eu não tinha nada na mão a não ser uma machadinha. Eu tinha andado cortando uns sabugueiros lá. Well, sure enough, about far as, I guess, that telephone pole out there. And she sat down. Bem, ela correu, suponho que até aquele poste de linha telefônica lá fora, e sentou. She squealed this little old bear, and he didn't pay attention to it. He just kept sitting. Ela rugiu chamando esse ursinho e ele não deu atenção. Ele continuou sentado. I thought, what's that little fella doing? I walked up a little closer, and I was afraid to get too close, afraid she'd scratch me. Pensei, o que aquele pequenino está fazendo? Cheguei um pouco mais perto. Eu tinha receio de chegar perto demais, receio dela me arranhar. So I couldn't see a tree, and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her, because I know the nature of bear. Então, eu não podia ver uma árvore, e sei que ela também podia subir. Por isso, eu não queria chegar perto demais dela, porque conheço a natureza de urso. So I went just a little bit closer, and you know what happened? Então, cheguei só um pouquinho mais perto, e sabem o que aconteceu? Now, I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Oh, boy. Agora, gosto de panquecas. Quantos de vocês, meninos, gostam de panquecas? Oh, que coisa! Oh, boys, too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them. Todo menino gosta. Vi eles levantarem a mão. Todos nós gostamos de panquecas e gosto demais delas. E gosto de derramar mel nelas. Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. Sendo batista, você sabe, é isso o que nos mantém endireitados, você sabe. É o mel, você sabe. So, and listen, I don't sprinkle them. I really baptize them. I really pour it on where it's really good and heavy. Por isso, e ouçam, eu não ponho só umas gotinhas nela, eu as batizo mesmo. Eu realmente derramo até ficar bom e bastante mesmo. I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey. Eu não ponho só umas gotinhas aqui e acolá, eu realmente derramo nelas, deixo-as todas cheias de mel. And then, you know, I had a bucket of honey up there, a half a gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey. E então, você sabe, eu tinha um balde de mel ali, um balde de mel de meio galão, e ursos gostam muito de mel. So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this with this little bucket of honey under his arm like this. De modo que esse pequenino se meteu ali e tirou a tampa daquele balde de mel e estava sentado ali assim, com esse baldinho de mel, debaixo de seu braço, assim. He didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it. Ele não sabia comê-lo como se faz, você sabe. De modo que ele enfiava sua patinha nele e lambia desse jeito, e lambia. And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together, his little belly was just as thick as they could be with honey. E ele virou para olhar para mim, e seus olhinhos estavam totalmente cobertos, sua barriguinha estava tão espessa quanto possível de mel. He was just sitting there ducking his hand down and licking honey like that, just as hard as he could lick. Ele estava ali só enfiando sua mão e lambendo mel desse jeito, lambendo com tudo que podia. Oh, my. I thought about a good old-time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down the jar and lick away. Just keep on, just licking away. Oh, que coisa! Pensei numa boa reunião antiquada do Espírito Santo quando abrimos o balde, enfiamos nossa mão na vasilha e lambemos. Continuamos, você sabe, lambendo. And you know what the funny thing was, though? After that little fella got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. E, entretanto, sabe o que foi engraçado? Depois desse pequenino comer o tanto quanto pôde, ele largou o balde no chão e foi correndo para lá. You know what happened? The mother bear and the other little bear got to licking him. So getting the honey off. Sabe o que aconteceu? A mãe ursa e o outro ursinho começaram a lambê-lo desse modo, tirando o mel. So, well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling upon us. All right. Então, bem, talvez a nossa reunião seja dessa natureza, espero,
para que possamos continuar a contar para outros e a glória de Deus cair sobre nós. Muito bem. I'm glad to see you little children now. I'd like to tell you something like that, and maybe tomorrow afternoon we have more time and we can talk a little more. We'll talk to Dad and Mother now about something. Estou contente de ver que vocês, criancinhas, vieram. Gosto de contar-lhes algo assim. E talvez amanhã de tarde teremos mais tempo e possamos conversar um pouco mais. E conversaremos com o papai e a mamãe agora a respeito de certa coisa. We're going to talk on demonology. E vamos falar sobre demonologia. In Psalms 103, 1-3, we read these verses. Em Salmos 103, 1 ao 3, lemos estes versículos. Most every minister and clergyman or Bible reader knows them by heart. A maioria dos ministros e clérigos ou leitor da Bíblia os conhece de cor. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Who forgiveth all of thine iniquity, who healeth all of thy diseases. É Ele que perdoa toda a tua iniquidade e sara todas as tuas enfermidades. I want you to notice there, it was an all. Who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all of thy diseases. Quero que notem aí que tinha um todas. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Now can we bow our heads just a moment? Agora, podemos inclinar a cabeça um momento? Now, Heavenly Father, we thank Thee this afternoon for being out here. Agora, Pai Celestial, nós te agradecemos esta tarde por estar aqui. We thank Thee for these little children that's sitting around. They're the men of tomorrow and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries. Nós te agradecemos por estas criancinhas que estão sentadas por aqui. São os homens de amanhã e mulheres, se houver um amanhã, se Jesus tardar. And now, Father, we pray that You'll bless us now as we're talking now on Your Word and about the great enemy we have, Satan. E agora, Pai, rogamos que Tu nos abençoes agora, enquanto falamos agora sobre a Tua palavra e sobre o grande inimigo que temos, Satanás. We pray, God, that You'll let us put a front out, a mechanized unit here of the power of God that'll withstand Him tonight in every inch of His ground. Rogamos, Deus, que Tu nos permitas armar uma dianteira, uma unidade mecanizada, que o poder de Deus, que o resista hoje à noite em cada avanço que fizer. Lord, and show Him that He don't have no legal rights at all, that Christ defeated Him in our stead there at Calvary when He died and He spoiled principalities and robbed Satan of every power that he had. Senhor, e mostra-lhe que ele definitivamente não tem direitos legais, que Cristo o derrotou em nosso lugar lá no Calvário, quando ele morreu, e ele desapossou os principados e despojou Satanás de todo o poder que tinha. And God give us wisdom and understanding now to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus' name we pray. Amen. E Deus dá-nos sabedoria e entendimento agora para sabermos e para explicarmos para as pessoas como que poderão saber como serem curadas e derrotarem Satanás. Em nome de Jesus oramos. Amém. Now for a few minutes we go to speak on demonology. You hear so much about demons. Agora, por alguns minutos, vamos falar sobre demonologia. Ouve-se tanto falar a respeito de demônios. Now tomorrow afternoon we'll probably finish up. I wanted 2 days of this week anyhow to preach on this, or 2 days for afternoon services to talk on this. Agora, amanhã de tarde, provavelmente terminaremos. Eu queria 2 dias desta semana, de qualquer modo, para pregar sobre isto. Apenas 2 dias para cultos no período da tarde para falarmos sobre isto. Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon. Agora, a primeira coisa, o que é um demônio? Ouve-se tantas pessoas falarem a respeito de demônio. Well, now, a demon, devil, all comes from one word, and in the English it's called tormentor. Bem, agora, demônio, diabo, tudo vem de uma palavra. E no inglês chama-se atormentador. A fellow that torments is a devil, a evil one. Um indivíduo que atormenta é um diabo, um maligno. He say, now the Bible today is, to most
to many people is some old back book that Grandpa and Grandma read or something like that. There's not much to it. It's for the old folks and so forth. Ele diz, agora, a Bíblia hoje, para a maioria, para muitas pessoas, é algum antigo livro que o vovô e a vovó leem ou algo assim. Não tem nada de especial nele. É para o povo antigo e assim por diante. But that's wrong. It's for everybody. Mas isso está errado. É para todos. And demons are tormentors that torment us. E demônios são atormentadores que nos atormentam. Now there is demons that comes into the soul of man. And that is in the phraseology, that would be in the, I'd say this though. The demon that comes into the soul is something that torments the soul. Agora, há demônios que entram na alma do homem, e isso é na fraseologia, isso seria na... Entretanto, eu diria isto, que o demônio que entra na alma é algo que atormenta a alma. Many times you can see a person maybe of insanity. Muitas vezes pode-se ver uma pessoa talvez com demência. Now they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. Agora, no entanto, pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e no entanto ser totalmente demente. See? That's right. That has nothing to do with the soul. It's a tormentor. See? Something that torments them. Está vendo? Isso mesmo. Isso não tem nada a ver com a alma, é um atormentador, veja, algo que a atormenta. Now all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. Agora, toda enfermidade, temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. God is not the author of sickness. No sickness comes from God. Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. God sometimes permits Satan to put sickness on you as a whip to bring you back to the house of God when you've disobeyed. Deus às vezes permite que Satanás ponha enfermidade em você como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus quando você o desobedece. But sickness in its beginning come from the devil. Mas a enfermidade em seu princípio veio do diabo. Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death? Já imaginou uma pessoa crer que Deus, o nosso Pai Celestial, seria o autor de uma coisa tal como a enfermidade e a morte? Well, no, He isn't. Never was. Never will be. Ora, não, ele não é. Nunca foi, nunca será. God permits death because of disobedience. God permits death. Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte. As one writer said, all that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the presence of God, a believer. Como um escritor disse, a única coisa que a morte pode fazer, Deus a arreou a uma carruagem e ela nos leva à presença de Deus, o crente. But the word death means separation. Mas a palavra morte significa separação. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. And he said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. E ele disse, eu sou a ressurreição, vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. And we pack the bodies of each other over the saintless of our graves. But he shall never die. E levamos o corpo uns dos outros à santidade de nosso túmulo, mas esse nunca morrerá. Now if you watch when he spoke of Lazarus, he said, Lazarus sleepeth. Agora, se você observar quando ele falou de Lázaro, ele disse, Lázaro dorme. The disciples, men like we are, they said, oh, if he sleepeth, he doeth well. He meant taking a rest, what they thought. Os discípulos, homens como nós, eles disseram, se ele dorme, ele está salvo. Ele quis dizer repousando, o que eles achavam. But he come and talked to them in their language. He said, he's dead. What you believe. But said, I go waking. Waking. Mas ele veio, Elias falou na linguagem deles. Ele disse, ele está morto, o que vocês creem. Mas disse, vou despertá-lo. Despertá-lo. See, when your death means separate. Está vendo? Está vendo?
Quando você está... Morte significa separar. Now, if one of your family die or something, if it's converted, they're not dead. Agora, se um de vocês, uma pessoa da sua família morrer, ou algo assim, se ela for convertida, não está morta. They're dead in the humanistic standpoint, but they're just separated from us, but they're in the presence of God. Está morta do ponto de vista humano, mas ela está simplesmente separada de nós, mas está na presença de Deus. They're not dead and they can't die. It's impossible for them to die. Não está morta e não pode morrer. É impossível que morra. Jesus said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life." Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. So he can't die. Anything that's immortal, eternal, it can't perish. It's imperishable life. Por isso, ela não pode morrer. Qualquer coisa que é imortal, eterna, não pode perecer. É vida imperecível. He's got it because God has given it to him. Ela a tem porque Deus a deu para ela. And not meritorially. It's unconditional. God gives it to him. E não por merecimento. É incondicional. Deus lhe dá isso. God calls. No man could come to God except God called him. Deus chama. Ninguém pode vir a Deus se Deus não o chamar. Jesus said, "No man can come to me except my Father calls him, draws him." Is that right? Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o chamar ou trouxer. Está certo? So it's God in all? Assim que é Deus em todos. Maybe tomorrow afternoon we'll get a little bit more on that because we want to get this thing of disease to you so that you'll see that. Talvez amanhã à tarde toquemos um pouco mais nisso, porque quero trazer esta coisa de doença para vocês, para que vejam isso. There was a time when we become germatized, and our great-grandfather, you know that, doctor knows that. Well, you do too, you Bible readers. Houve um tempo quando nos tornamos germes em nosso bisavô. Vocês sabem disso, os médicos sabem disso. Ora, vocês também, vocês, leitores da Bíblia. You know the germ of life started in your great-grandfather to becoming a germ and come out through your grandfather, then into your father, and then to your mother, and where you are now. Vocês sabem que o germe da vida começou em seu bisavô a se tornar germe e veio através do seu avô, então em seu pai, então para sua mãe, e onde você está agora? That's right. The Scripture even teaches that. Isso mesmo. A Escritura até ensina isso. Here's the Scripture for you if you want. I believe it said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great-grandfather. Is that right? Aqui está a Escritura para vocês, se quiserem. Creio que disse que Levi pagou dízimos quando estava no lombo de Abraão, que era seu bisavô. Está certo? So see the germ become back there. De modo que vejam, o germe tornou-se lá no passado. But your souls were made up before the foundation of the world when God created man in his own image. Spirit of man. Mas as suas almas foram formadas antes da fundação do mundo, quando Deus criou o homem em sua própria imagem, espírito do homem. Not a man in his own image, but man in his own image. See? Não um homem em sua própria imagem, mas o homem em sua própria imagem. Estão vendo? And then he made them male and female before he ever had a man in the dust of the earth. E então ele os fez macho e fêmea, antes mesmo que ele tivesse um homem no pó da terra. Wish we had a chance this afternoon to take a time and go back into that. You see how God... Queria que tivéssemos uma chance esta tarde de ir devagar e entrar nisso, só para ver como que Deus... That's between the line, but when you see it, it comes right up with the line. See? Agora está na entrelinha, mas quando se vê, isso vem bem à tona com a linha. Estão vendo? How that God back in the beginning, what he did there, and how he moved down into the earth, and how that he made man in his image, and then God turned around and was made in the image of man to redeem man. Como Deus, lá no princípio, o que ele fez lá, e como ele desceu à terra, e como que ele fez o homem em sua imagem. E então Deus virou e formou-se na imagem do homem para redimir o homem. Now, when God made man in his image, he was a spirit man. Agora, quando Deus fez o homem em sua imagem, ele era um espírito homem. And then there was no man to till the soil. Then he created man out of the dust of the earth. E então não havia ninguém para arar o solo.
Então ele criou o homem do pó da terra. Now, chronologists and so forth, and these people that search and get old bones and so forth, and believe in evolution. Agora, os cronologistas e assim por diante, e estas pessoas que fazem exploração e pegam velhos ossos e assim por diante e creem em evolução. I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from oneself. Eu creio no tipo certo de evolução. O homem evolui de si próprio, mas não inteiramente de uma célula. No, sir, because a bird has been a bird ever since God made him a bird. And a monkey's been a monkey. A man's been a man. That's right. Não, senhor, porque um pássaro tem sido pássaro desde quando Deus o fez um pássaro. E um macaco tem sido macaco, um homem tem sido homem, isso mesmo. Now, I was talking to a doctor here a while back in Louisville. Agora, eu estava falando com um médico aqui faz um tempo em Louisville. He said, while Reverend Branham was talking about how the natives of Africa, how they eat, just go down by some of the awfulest things you'd ever see, how they would eat. Ele disse, ora, reverendo Branham, eu estava falando como que os nativos da África como comem, simplesmente vão por umas coisas das mais medonhas que já se viu, o modo como comem. Just pick up things that's contaminated, maggots in it, just shake them around. Maggot and all, don't make any difference to him. See? Pegam coisas que estão contaminadas, bichadas, só dão uma chacoalhada, bicho e tudo. Não faz diferença para eles, está vendo? They said, drink anything, don't make any difference what it is. He said, but Reverend Branham, them people are not human. I said, oh, yes, they are. They sure are human. Disseram, bebem qualquer coisa, não faz diferença o que seja. Ele disse, mas reverendo Branham, essas pessoas não são humanas. Eu disse, sim, elas são. Com certeza que são humanas. I said, the closest thing to a human being in the beast line is a chimpanzee. And you tried for 4,000 years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can't do it. Eu disse, o que mais se aproxima do ser humano, no gênero dos animais, é o chimpanzé. E vocês têm tentado durante 4.000 anos tirar um resmungo desse chimpanzé, e ele não consegue resmungar. I said, because he can't think. He has nothing to think with. Eu disse, porque ele não consegue pensar. Ele não tem com o que pensar. Or you can learn him little things like a horse, gee and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance himself on a bicycle, ride a horse, or something like that, but just like gee and haw to a horse, or to a dog, or something like that. I said he's an animal. Pode-se ensinar-lhe coisinhas como a um cavalo, à direita e à esquerda, ou colocar óculos, ou fumar charuto, ou se equilibrar numa bicicleta, andar a cavalo, ou algo assim, mas é apenas como a direita e a esquerda para um cavalo, ou para um cachorro, ou algo assim. Eu disse, ele é um animal. But you let me go back in Africa to the wildest tribe they got, and that's the little tribe of the Bushmen. Mas deixe-me ir à África, a tribo mais selvagem que tenham, e essa é a pequena tribo do Bosquímano. Now I said probably his great-great-great-great-grandfather never saw a white man or nothing. The only thing that he knows, he don't even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat. E eu disse, provavelmente o tataravô do seu pai nunca viu um homem branco ou nada. A única coisa que ele sabe, ele nem sabe qual é a mão direita e a esquerda. A única coisa que ele sabe é comer. And he eats what he can get his hands on, if it's human flesh, anything else. Don't make any difference to him. Just so he eats. E ele come o que pode conseguir. Se for carne humana, qualquer outra coisa não faz diferença alguma para ele, contanto que coma. But let me get him at 5 years old, and at 15 years old, he'll speak good English and have good education. Mas deixe-me pegá-lo com 5 anos e com 15 anos falará bom inglês e terá boa instrução. Why? He's got a soul. Porque ele tem uma alma. God made him a human being. And he's got just as much right to hear the gospel at least once as we have of preaching around here all over America to the people over and over and over, begging, persuading and everything. Deus o fez ser humano e ele tem tanto direito de ouvir o Evangelho pelo menos uma vez, o quanto nós temos de pregar aqui pelos Estados Unidos todos, para as pessoas repetidas vezes, e implorar, persuadir e tudo mais. Let him hear it one time and watch him scream and run to the altar real quick. See? Yes, sir. Deixe que ele ouça uma vez e veja-o gritar e se apressar até o altar. Está vendo? Sim, Senhor. That's what my heart is, brother, today when I think of Africa and them poor little black hands raising up saying, Brother Branham, one more time about Jesus. E é assim que está meu coração, ô irmão, hoje, quando penso na África e aquelas pobres mãozinhas sendo levantadas dizendo, Irmão Branham, mais uma vez a respeito de Jesus. Oh, mercy. There's something in me digs and burns. Oh, misericórdia, há alguma coisa em mim que revolve e queima. Just as quick as I get money enough up, I get over there too.
That's what I do with every penny I get. Logo que eu consigo dinheiro suficiente, vou para lá, sim. É isso o que faço com cada centavo que consigo. Everything God knows besides just what I can eat, and most people give me my clothes. Tudo Deus sabe, além do que apenas uso para comer, e a maioria das pessoas me dão roupa. And just what I can barely live by myself, just as close as I can, I throw it right into missionary funds, which the government has arranged. I don't even pay income tax on it. E apenas aquilo que me basta para viver eu mesmo, com o mínimo que eu puder, coloco direto no fundo missionário que o governo providenciou, nem pago imposto de renda disso. To get up $3,000, $4,000, $5,000 and I take a cross over there and preach the gospel to the people that I know that day I'll have to answer, and I'll know what I answer for. Até juntar 3 ou 4, 5 mil dólares, e levo para lá e prego o evangelho para o povo que sei que naquele dia terei de responder, e saberei pelo que responder. I used to, when I go in a city, I'd hold a big meeting back when they had lots of money and they'd have great campaigns and thousands of dollars. I'd give it over to the Red Cross and so forth. Eu costumava, quando ia a uma cidade, eu realizava uma grande reunião antes, quando tinham muito dinheiro e tinham grandes campanhas e milhares de dólares. Eu dava para a Cruz Vermelha e assim por diante. No slam to them, but coming down the street in a $4,000 car with big diamond studs on, smoking a cigar, and $500 a week on the money that sick people, no sir, no indeedy. Agora não é crítica a eles, mas vindo rua abaixo num carro de $4,000 com abotoaduras de diamante, fumando charuto e $500 por semana com o dinheiro que as pessoas doem. Não, senhor, não, de modo algum. Only as soon as you get out of the city, they said of holy rollers and everything like that and making fun and down in the religion that we're standing up for. No, sir. E nestes, logo que se deixa a cidade, dizem santos roladores e tudo assim, e caçoando e rebaixando a religião que defendemos. Não, senhor. I take it myself, and before God is my judge, I put it in the gospel work counter so I know it on that day that when I have to give an account for my stewardship, it's given correctly. That's exactly right, because I realize as I treat the people, I'm treating God. Eu mesmo o pego e perante Deus como meu juiz, eu o coloco na obra do Evangelho além. Por isso sei naquele dia que eu, quando terei que dar conta pela minha função de mordomo, será dada corretamente. É exatamente isso, porque entendo que, da maneira que trato as pessoas, estou tratando a Deus. Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. Simplesmente a minha atitude para com você é a minha atitude para com Cristo. Your attitude towards me is the same thing. That's right, towards Christ. E a sua atitude para comigo é a mesma coisa, isso mesmo, para com Cristo. Now, to see a people like that, and see how that a human being, man, with an immortal soul now, that can't die, can't perish, can't do nothing but have everlasting life, that God sovereignly in His own will gave it to you. Agora, ver um povo assim é ver como que um ser humano, então, com uma alma imortal agora, que não pode morrer, não pode perecer, não pode fazer nada a não ser ter vida eterna, que Deus soberanamente, em sua própria vontade, deu a você. And now, let me correct this just a little bit or say something. E agora, então, deixe-me corrigir isto só um pouquinho, ou dizer uma coisa. Somebody's going to go away and say, Brother Branham is a Calvinist. No, I'm not. I'm a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I'm an Arminian. See? Alguém vai embora e vai dizer, o irmão Branham é calvinista. Não, não sou. Sou calvinista, contanto que calvinismo esteja na Bíblia. Mas quando o calvinismo sai da Bíblia, então sou arminiano, veja. I believe in holiness and I believe in Calvinist too. Creio em santidade e creio em calvinismo também. But both of them, one run out on the limb and went this way, and one ran out on the limb and went that way. Mas ambos, um foi pelo galho e foi nesta direção, e um foi no galho e foi naquela direção. If it wasn't for the book of Ephesians to bring it back and put it in the right place where God did, we'd all be all mixed up. Se não fosse pelo livro de Efésios para trazer de volta e colocar no lugar correto que Deus colocou, todos estaríamos inteiramente confundidos. But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one. That's the holiness and the Calvinist too, the Arminian. Mas os dois têm uma doutrina, mas se deterioram nela, cada um. Esses são os da santidade e os calvinistas também, os arminianos. Now, Calvinist has something true. Agora, os calvinistas têm uma coisa verdadeira. I believe that the Calvinistic doctrine, I believe this in security. I believe the church has eternal security. Creio nisso que a doutrina calvinista, creio nisto. Em segurança, creio que a igreja tem segurança eterna.
Any reader of the Bible knows that because God's already said it would appear yonder without blemish. Is that right? Then it's going to be there. Is that right? Qualquer leitor da Bíblia sabe disso, porque Deus já disse que ela apareceria irrepreensível no além. Está certo? Então ela estará lá. Está certo? The church is eternally secured. Now, are you in the church? Is the next thing. A igreja está eternamente segura. Agora, se você está na igreja, é a coisa seguinte. If you're in the church, all right, you're secured with the church, but you better stay in the church. Se você estiver na igreja, muito bem. Você está seguro com a igreja, mas é melhor que permaneça na igreja. And how do you get in the church? By shaking hands? No. Put your name in the book? No, sir. By one Spirit, we're all baptized into one body. E como você entra na igreja? Por um aperto de mão? Não. Pondo seu nome no livro? Não, senhor. Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. And that body God judged at Calvary was the body of Jesus Christ, and we're baptized into that body by one Spirit. E esse corpo que Deus julgou no Calvário foi o corpo de Jesus Cristo, e somos batizados nesse corpo através de um Espírito. We have eternal security as long as we're in the body of Christ. Nothing can separate us, nothing can touch us. Temos segurança eterna, contanto que estejamos no corpo de Cristo. Nada pode nos separar, nada nos tocar. If you go out by your own will. Se você sair, você sai por vontade própria. But just as sure, if you're in the body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you'll rise too. God's already done that. Mas tão certo quanto se você estiver no corpo de Cristo, tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos, você também ressuscitará. Deus já fez isso. You can't sin. Você não pode pecar. Oh, you do. I might be a sinner in your sight, but if I'm in Christ, God don't see it because His blood atones for my sins there, see? Talvez eu seja um pecador na sua maneira de ver, mas se estou em Cristo, Deus não vê isso, porque seu pecado expia, seu sangue expia meus pecados lá, está vendo? I can't sin. He is born of God does not commit sin, for he cannot sin. The seed of God remains in him, see? Não posso pecar. Quem é nascido de Deus não comete pecado, pois não pode pecar. A semente de Deus permanece nele, está vendo? He's willing to, if he makes a mistake, sure he's right then willing to confess it. Ele está disposto a, se cometer um erro, claro, naquele mesmo momento ele está disposto a confessar. If he's a real Christian, he will do it. If he holds it back, he shows he ain't got nothing in the first place. Right. He hasn't got nothing to begin with. Se for um cristão verdadeiro, ele fará isso. Se retiver, ele mostra que, em primeiro lugar, ele não tem nada. Isso mesmo. Ele não tem nada para começar. But if he's a real Christian right here, you plant a grain of wheat in the ground, it'll always be a grain of wheat. Cuckleburs may be all around it and everything else, but it'll be a grain of wheat as long as it stands. Is that right? Mas se for um cristão verdadeiro, aqui mesmo planta-se um grão de trigo na terra, ele sempre será um grão de trigo. Os carrapichos talvez estejam em torno dele todo e tudo mais, mas ele será um grão de trigo enquanto existir, está certo? And if a man's really born of the Spirit of God, he isn't in and out and back and forth and out in the world and out here. No, sir. No, no. E se um homem realmente nasceu do Espírito de Deus, ele não fica com vai e vem, para lá e para cá, e lá no mundo e aqui fora. Não, senhor. Não, não. You're not a cucklebur one day and a grain of wheat the next day. God don't have that in the field. Yes, sir. Você não é um carrapicho um dia e um grão de trigo no dia seguinte. Deus não tem isso no campo. Sim, senhor. If you're born of the Spirit of God, you're a Christian from that time until you go away, and then you're immortal with God. That's right. If you're in the church. Se você nasceu do Espírito de Deus, você é cristão desde esse tempo até que você parta. E então você é imortal com Deus. É isso mesmo, se você estiver na igreja. Now let's talk about the death side. Agora falemos sobre o lado da morte. Now how could a person on that estate, in that kind of a condition, ever be sick? Agora, como poderia uma pessoa nesse estado, nesse tipo de condição, ainda ficar doente? Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed. Porque o seu corpo ainda não foi redimido. O seu corpo não está redimido. No matter how good you are and how saintly and how much Holy Spirit, that's only your soul. Não importa quão bom você seja e quão santo e quão sem pecado e quanto do Espírito Santo, isso é apenas a sua alma.
And your soul is not completed yet. E a sua alma ainda não foi completada. It's just got the blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation. Ela apenas tem a bênção, a promessa de Deus, que é o penhor da nossa salvação. But now, if we have no earnest of our resurrection, no divine healing, then I have no assurance, or nothing to prove to me, that there is a resurrection. Mas agora, se não tivermos penhor algum da nossa ressurreição, cura divina alguma, então não terei segurança alguma, ou nada que prove para mim que ressurreição existe. Just like if Christ doesn't live in my heart, if I have to take it from some kind of a psychological thing back under, I have to believe somewhere like that, well then I'd be a little skeptic of it. Exatamente como se Cristo não vivesse em meu coração, se eu tivesse que tirar isso de algum tipo de coisa psicológica lá no passado, tivesse que crer em alguma coisa assim, bem, então eu ficaria um pouco desconfiado disso. And that's the reason over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and they're packing little old mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. E é por essa razão que lá na África, quando eles vêm, eis que vêm os missionários, trazendo milhares daqueles nativos, e eles carregando pequenos ídolos de barro e tudo mais, é porque eles tinham apenas ouvido do lado psíquico da Bíblia. That's right. My own churches, Baptist, Methodist, Presbyterian, all went in there. É isso mesmo. E a minha própria igreja batista, metodista, presbiteriana, todas que foram aí. But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it. They know then that God was God. Mas quando eles viram o poder de Deus em demonstração, isso resolveu o assunto. Eles souberam então que aquele Deus era Deus. But now what starts this sickness? Mas agora, o que dá início a esta doença? Now the first thing, it's a spirit before it becomes a disease. Just the same as you was a spirit before you become a human being. Agora, em primeiro lugar, isso é um espírito antes de se tornar uma doença, exatamente como você era um espírito antes de se tornar um ser humano. Now I'm going to take Brother Willett here as an example. Agora vou tomar o irmão Willett aqui como exemplo. Brother Willett, there was a time when you and I wasn't nothing. And then the first thing, God gave us a life. Irmão Willett, houve um tempo quando o Senhor e eu não éramos nada. E então, em primeiro lugar, Deus nos deu vida. And if I take your body down this afternoon, you're made up of a bunch of cells held together with atoms. E vamos tomar, digamos, se eu desmanchar o seu corpo esta tarde, o Senhor é formado de uma porção de células, mantidas juntas por átomos. And now, someday them atoms will be destroyed. If Jesus tarries, you'll go on back. E agora, algum dia, esses átomos serão destruídos se Jesus tardar. O Senhor voltará. They'll be just like they was in the beginning, go back into the air. Eles serão exatamente como eram no princípio, voltarão para o ar. But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another. Brother Willett, just like that one. Only younger, when he was at his best. Mas quando o seu espírito retornar, esses átomos se reunirão novamente com este espírito e apresentarão outro irmão Willett exatamente como aquele, só que mais jovem, quando ele se encontrava no seu auge. When a man gets past about 25 years old, he finds a few wrinkles under his eyes and some gray hairs coming in. Quando um homem passa de mais ou menos 25 anos, ele encontra umas rugas debaixo dos olhos e uns cabelos brancos aparecendo. It's going to be, because death's after you. And one of these days it's going to take you. No matter who you are, it's going to take you. Vai ser, porque a morte está atrás de você. E um dia destes, ela vai levá-lo. Não importa quem seja você, ela vai levá-lo. But it gradually, you'll get in a corner here, and God will get you out of that corner, and you get in this corner here, death will almost have you over here, but after a while, it'll get you. Mas ela gradualmente, você se encontra num canto aqui, e Deus o tira desse canto, e você se encontra neste canto aqui, a morte quase que o pega, e aqui, mas depois de um tempo, ela o pegará. But then what death can do, it takes its full toll, and then when it's done all that it can do, when God gave you this life and you is at your best at about 23, when you come into the resurrection, you'll come back just exactly like you was when you was 23 years old, or 25, before death set in. Mas então, o que a morte pode fazer, ela atinge com tudo a que tem direito. E então, quando fez tudo o que pode fazer,
Quando Deus lhe deu esta vida e você estava no seu auge, mais ou menos com 23, quando você chegar à ressurreição, você voltará exatamente como era quando tinha 23 anos, 25, antes da morte se estabelecer. Death will have everything that it can do. It's set in there. But you'll come right back where you were. A morte fará tudo o que pode fazer. Ela se estabelece aí, mas você voltará bem da maneira que era. Now, if each one of your cells in your body, let's take it down now. You come cell after cell, cell after cell, and lay it apart here on the platform. After each cell in your body, you'll come down to one little tiny germ where you began. Can't be seen with the natural eye. Agora, cada uma das suas células em seu corpo, vamos desmanchá-lo agora. Você pega célula após célula, célula após célula, e coloca isso aqui na plataforma depois de cada célula em seu corpo. Você chegará a um pequenino germe onde você teve início. Não se pode vê-lo a olho natural. You have to look under scope glasses. I've seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread. Você tem que olhar com lentes de aumento. Eu já vi o germe da vida com um microscópio. Parece um pequeno fiozinho. And the first thing starts is right in the spine. It's like a little knot. That's the first little cell accumulates on top of a cell. E a primeira coisa que começa é bem na coluna. É como um pequeno nó. Essa é a primeira célula que acumula sobre célula. Now, if I had to take that one single little cell that every one of you come from, one little teeny cell, germ. Agora, se eu tivesse que tomar aquela única célulazinha da qual cada um de vocês vieram, uma pequenina célula, germe. What is a germ? A germ is a little teeny, the smallest of cell. O que é um germe? Um germe é uma pequenina, a menor célula. Well, what's after that? Bem, o que vem depois disso? Now, I've tucked you down from every piece of you down to this one little cell. And I haven't found you yet. I've just got your cells laid out. Agora, eu desmanchei você em cada pedaço seu, até esta pequena célula, e ainda não o encontrei. Acabei de colocar suas células expostas. Well, then the next thing, blood cells and flesh cells and whatever they are, laying them all out here. But I haven't got you yet. Bem, então, em seguida, células sanguíneas e células de carne, e seja o que for, colocando-as aqui, mas ainda não encontrei você. Now I'm down to one germ now. Well, I'm going to take that little cell apart. Now where are you at? Your life. E me falta um germe agora. Bem, vou desmembrar essa célula. Agora, onde você está? A sua vida. The life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature, dog after dog, bird after bird, man after man, developing cells, cell on cell, cell on cell, comes up to where you are, human being. Developing of cells. E a vida forma a primeira célula, que era um germe. Então tudo conforme sua natureza. Cachorro conforme cachorro, pássaro conforme pássaro, homem conforme homem, células se desenvolvendo, célula sobre célula, célula sobre célula, chegam até onde você se encontra, ser humano, desenvolvimento de células. Now that was ordained of God to be so. Agora, isso foi ordenado por Deus para assim ser. Well, now what about a cancer? Let's talk of him a little bit. Mas agora, e a respeito do câncer? Vamos falar dele um pouquinho. Now God gave you your life. Agora, Deus lhe deu sua vida. And say, here you are today, here I am, there's nothing on my hand, but there might be a cancer on my hand sometime. E digamos que aqui está você hoje, aqui estou eu. Não há nada em minha mão, mas pode que haja câncer em minha mão algum dia. Well, how did that cancer get there? Let's see what the cancer is. Now let's take him apart. Let's go take him. Bem, como esse câncer entrou aí? Vejamos o que é esse câncer. Agora, vamos desmembrá-lo, vamos tomá-lo. Now he's a bunch of cells too. Did you know that? Agora, ele também é um monte de células. Você sabia disso? Tumor, cataract, any of those things are cells. Tumor, catarata, qualquer coisa dessas é células. They don't have no form. Some of them spreads out and some look like a spider and some run streaks of red cancer, just like long red threads that runs through. Elas não possuem forma. Algumas se espalham e algumas parecem aranha e algumas parecem faixas prolongadas, o câncer vermelho, exatamente como longos fios vermelhos que vão de ponta a ponta. Then there's a rose cancer, which usually comes on the breast of a woman. It's like pancakes laying on one another, and then it
spraddling out and they just grow anywhere. E então existe o câncer rosa que normalmente aparece no seio da mulher. É como panquecas que se encontram uma em cima da outra e então se espalham e crescem em qualquer lugar. Sometimes tumors are lopsided this way, long, oblong, and everything. They have no form because they're after a spirit which has no form. But it's the developing of cells. It's a bunch of cells that... Às vezes os tumores são inclinados deste jeito, longos, alongados e tudo mais. Eles não possuem forma, porque são conforme a um espírito que não possui forma, mas é um desenvolvimento de células. É um monte de células que... Say in you right now is a tumor or a cancer. This developing cells, growing, growing, growing. It's eating, sucking your life from you, living on the bloodstream. Digamos que em você agora mesmo esteja um tumor ou câncer. Está desenvolvendo células, crescendo, crescendo, crescendo. Está comendo, sugando de você a vida. Está vivendo da corrente sanguínea. Cataract takes the mucus of the eye and grows right over, covers itself over. Shuts your eyes off. Cataratas tomam a mucosa do olho e crescem bem em cima dele, cobrem, fecham seus olhos. Some of them comes and never gets like tubercular. That comes just in little small germs. Alguns vêm e nunca ficam como tuberculose, que vem num germe bem pequenino. There's nothing to do with the size of it. The same size germ makes an elephant, makes a chigger. There's nothing to do with the size of the germ. Não há nada a ver com o tamanho dele. O mesmo tamanho do germe que forma um elefante forma um bicho do pé, está vendo? Nada a ver com o tamanho do germe. And some of them takes body form, some never does, and some never goes into cells. Some becomes spirit, torments the soul. E alguns deles tomam forma de corpo, alguns não chegam a tomar, e alguns não chegam a entrar em células, alguns tornam-se espírito, atormentam a alma. We'll try to get that part, I'll leave that part for tomorrow afternoon if I can. Where that soul spirit comes and how down under here... Chegaremos nessa parte, deixarei essa parte para amanhã de tarde, se puder, onde aquela alma espírito vem, e como aqui embaixo... Now friends, I'm not telling this from some kind of a psychological... I have dealt with demons for years, and you know that. E agora, amigos, não estou dizendo isto de algum tipo de psicologia. Tenho lidado com demônios faz anos, e vocês sabem disso. If you only knew the thing after the services is over at night, what goes on sometimes. You don't know. Remember, when you come against the spirit, you better know what you're speaking about. Se ao menos soubessem o fato depois que os cultos terminam à noite, o que às vezes acontece, vocês não sabem. Lembre-se, quando se enfrenta um espírito, é melhor saber do que se fala. Just don't stand there and carry on, because it ain't going to do any good. Não fique só de pé ali a fazer balbúrdia, porque não servirá de nada. But when actually a demon has to obey you, you'll recognize it. Mas quando um demônio tem que obedecê-lo mesmo, ele reconhecerá. It ain't how loud you holler. It ain't how much oil you put on. It's what's back here that he'll recognize. The truth. Não é a que altura você grita, não é quanto azeite você coloca. É o que está aqui que ele reconhecerá, a verdade. Jesus just said to him, come out. Jesus apenas disse a ele, sai. Remember the disciples have been kicking and twisting and trying to cast him out and everything? Lembre-se, os discípulos tinham esperneado e se contorcido e tentado expulsá-lo e tudo mais. He said, why couldn't we cast him out? He said, because of your unbelief. Disseram, por que não conseguimos expulsá-lo? Disse, porque a vossa incredulidade. He said, come out of him. The boy fell and had the hardest fit he ever had. See? They recognize authority. Disse, sai dele. O rapaz caiu e sofreu a pior convulsão que já teve. Está vendo? Está vendo? Eles reconhecem a autoridade. Look at those boys down there, those vagabonds who seen Paul casting out devils. They said, we can do the same thing. Some priest's sons. Veja aqueles rapazes lá, aqueles vagabundos que viram Paulo expulsar demônios. Disseram, podemos fazer a mesma coisa, filhos de algum sacerdote. So they go out and said, we can cast out devils. Acts 19. Então foram e disseram, podemos expulsar demônios. Atos 19. They went out to a man who had epileptic fits and said, we adjure you by Jesus, come out of him. The devil said, now, in the name of Jesus, who Paul preaches. Foram a um homem que tinha ataques epiléticos e disseram, conjuramos-te por Jesus, sai dele. O diabo disse, agora, no nome de Jesus a quem Paulo prega. The devil said, now, I know Jesus and I know Paul, but who are you? O diabo disse, agora conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas quem sois vós? You know what happened?
jumped on the man, tore their clothes, and they had to fix themselves and run out into the street. Você sabe o que aconteceu. Pulou nos homens, rasgou suas roupas, e eles mesmos tiveram ataques e correram para a rua. Them same demons live today. So there is a lot of fanaticism. This is the church this evening. Esses mesmos demônios vivem hoje. Por isso, há muito fanatismo. Isto é a igreja esta noite. There's a lot of fanaticism in the lands today called divine healing that ought to be shut up. Há muito fanatismo no país hoje chamado de cura divina que deveria ser silenciado. That's what brings reproach upon the real cause. É isso que traz opróbrio sobre a verdadeira causa. That's why you have such a hard struggle. There's a lot of stuff called religion today that ought to be shut up. Nothing but cults. That's what makes the true church of God have such a hard struggle with it. É por isso que vocês têm tamanha dificuldade. Tem uma porção de coisas chamadas de religião hoje que deveriam ser silenciadas, só seitas. É isso que faz a verdadeira igreja de Deus ter tamanha dificuldade com tal coisa. But we're America. That's the way to be. Mas somos os Estados Unidos, veja. E esse é o jeito de ser. God says the wheat and creepers and briars grow together. Don't try to pluck them up. Let them grow together. But by their fruits you know them. Deus disse que o trigo e as ervas rasteiras e os abrolhos cresceram juntos. Não tente arrancá-los. Deixe-os crescerem juntos, mas por seus frutos se os conhece. There's no fruits, well, there's no life. There's nothing there. Se não há frutos, ora, não há vida, não há nada aí. Now watch this cell. Agora observe esta célula. Let's say, for instance, like a lot of time the red cancer usually hits in the womb of a woman, female with bruises and so forth. Digamos, por exemplo, como muitas vezes, o câncer vermelho normalmente ataca o ventre da mulher, feridas femininas e assim por diante. Now let's take that fella down now on his cells, this cancer. Agora tomemos esse mal agora em sua célula, este câncer. Now cancer, everything in the natural types the spiritual. Agora câncer, tudo no natural tipifica o espiritual. Are you aware of that? Você está ciente disso? Everything in the natural types the spiritual, regardless. Tudo no natural tipifica o espiritual indiferentemente. For instance, like this, when we're born in the body of Christ, there's three elements it takes to bring our birth. Por exemplo, como isto, quando nascemos no corpo de Cristo, há 3 elementos que se requer para induzir o novo nascimento. And that's the three elements that came out of the life of Christ when he died. E esses são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo quando ele morreu. There come from his body water, blood, spirit. Is that right? Saíram de seu corpo água, sangue, espírito. Está certo? 3 elements. That's the elements we go through when we're born again. Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. 3 elementos. São esses os elementos pelos quais passamos quando nascemos de novo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Now that can all be in one act. Agora isso pode ser tudo em um só ato. But you can be in a justified state without being sanctified. Mas você pode estar num estado de justificação sem ser santificado. You can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e ainda levar a sua imundícia consigo. But you can absolutely live in a both justified and a clean, holy life and without the Holy Ghost. Mas você pode absolutamente viver uma vida tanto justificada como limpa e santa e sem o Espírito Santo. See, the Bible, 1 John 5:7 said there are 3 that bear record in heaven, the Father, Son, and Holy Ghost, and the Father, Word, and Holy Ghost, which was the Son, and these 3 are one. Veja, a Bíblia, 1 João 5:7 disse, 3 são os que testificam no céu, o Pai, Filho e Espírito Santo, e Pai, Palavra e Espírito Santo, que era o Filho, e estes 3 são um. And there's 3 that bear record on earth, the water, blood, E 3 são os que testificam na terra, a água, sangue and spirit, and they agree in one, not one, but agree in one. e Espírito, e concordam num, não um, mas concordam em um. You can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost. For they are inseparable one. The Trinity is in a one. Não se pode ter o Pai sem ter o Filho. Não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, pois são inseparáveis. A Trindade é em um.
I don't hear it around here, but you hear a lot across the country. One of the greatest things in the Pentecostal groups is a mix-up in that one simple thing. Não ouço disso por aqui, mas ouve-se muito pelo país. Uma das maiores coisas nos grupos pentecostais é uma confusão quanto a essa coisa simples. Now, I've had their heads right together and proved to them they both believe the same thing. It's the devil between them, that's all. E estive com os cabeças deles quando estavam juntos e provei para eles que ambos creem na mesma coisa. É o diabo entre eles, é só isso. If that great Pentecostal church would throw down them little traditions and unite themselves together as one blessed church of God, the rapture would come. Se essa grande igreja pentecostal largasse dessas tradiçõezinhas e se unissem numa bendita igreja de Deus, o arrebatamento viria. But as long as Satan can keep them broke up, all right. That's his way of doing it. And they absolutely believe the same thing. Mas enquanto Satanás puder mantê-los divididos, muito bem. Essa é a maneira dele de fazer. E eles absolutamente creem na mesma coisa. One said, well, this is that. I said, well, if this is that, then that's this. So there you are. So it's all the same thing. Um dizia, bem, isto é aquilo. Eu disse, bem, se isto é aquilo, então aquilo é isto. Então aí está. Então é tudo a mesma coisa. But there you are, in that triune Trinity of God. Mas aí está, naquela trindade trina de Deus. Now God in His oneness. God the Father, Son, and Holy Spirit. Agora, Deus em sua unidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Now we don't say our gods as heathens. It's our God. See? It's the threefold being of God. Agora não dizemos nossos deuses como idólatras. É nosso Deus, está vendo? É o tríplice ser de Deus. Now notice. Now Satan is in a Trinity also. And his powers are in Trinity. Agora note, Satanás está numa trindade também. E seus poderes são em trindade. Now but notice, then when the water, blood and spirit produces the new birth, is that right? Agora note, então, quando a água, sangue e espírito produzem o novo nascimento, está certo? Now watch, that's what represents the new birth. Agora observe, é isso o que representa o novo nascimento. What represents the natural birth before the new birth comes? O que representa o nascimento natural antes do novo nascimento vir? What, you mothers, when a baby's born, what's the first thing? Water. Next, blood. Next, see? That makes the life, see? Makes the person. Water, blood, spirit. Quando vocês, mães, quando nasce um bebê, qual é a primeira coisa? Água. A seguir, sangue. Em seguida, veja, isso forma a vida. Veja, forma uma pessoa. Água, sangue, espírito. Now, cancer, let's deal on him for next... We've got about 5 minutes left, I guess. About the next 5 minutes, let's deal on cancer. Agora, câncer. Vamos tratar dele em seguida. Temos uns 5 minutos de sobra, eu acho. Mais ou menos durante os próximos 5 minutos, vamos tratar do câncer. What is that fellow? What does he represent? O que é esse mal? O que ele representa? He's a scavenger. He represents the vulture. He eats dead things. Ele é um carniceiro. Ele representa o abutre. Come coisas mortas. And the cancer comes from a bruise, mostly. Where a cell has been hit and it breaks up. E câncer vem de um ferimento, na maioria das vezes, onde uma célula foi machucada e ela irrompe. And a little cell in there becomes backslid. Well, that's a big word for a Baptist, ain't it? E uma pequena célula ali torna-se apóstata. Oh, essa é uma palavra forte para um batista, não é? All right. But it backslides, that cell. I'm a Baptist that believes in backsliding. Muito bem. Mas ela se apostata, essa célula. Sou um batista que crê em apostasia. Someone said down here in Arkansas meeting, they said, Brother Branham, said, is a fellow Nazarene, he'd been healed. He had to walk around over town with his crutches on his shoulders. Alguém disse aqui numa reunião no Arkansas o outro dia, disse, irmão Branham, disse, foi um indivíduo nazareno. Ele havia sido curado. Ele estava andando pela cidade com suas muletas no ombro. He said, you know what? Said, when I first come here, said, I thought you heard you preach, I thought you was a Nazarene. Ele disse, sabe de uma coisa? Disse, quando vim aqui a primeira vez, disse, eu pensei que o senhor ouviu o senhor pregar, pensei que fosse nazareno. He said, then, I've seen the most of people are Pentecostal, and somebody told me you're a Pentecostal, and now you say you're a Baptist.
Said, I don't get it. Ele disse, então vi que a maioria das pessoas são pentecostais. E alguém me disse que o senhor era pentecostal. E agora o senhor diz que é batista. Disse, não entendo. I said, oh, that's easy. I said, I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. Eu disse, é fácil. Eu disse, sou batista nazareno pentecostal. All right. No, we are one in Christ Jesus by the Holy Spirit making us one. That's right. De modo que é isso mesmo, muito bem. Não, somos um em Cristo Jesus pelo Espírito Santo tornando-nos um. Isso mesmo. Now, notice, this little cell backslides when it's bruised. Agora note, esta pequena célula se apostata quando é ferida. It begins, other little germs run forth to give its lives in there, and that's what pus comes in a sore. That's teeny little soldiers fighting for your life. Começa pequena, outros pequenos germes correm para darem a vida aí, e é assim que surge pus numa ferida. São pequenos soldadinhos lutando pela sua vida. They run out there and hit that poison, them demon powers that's trying to collect in there and give their lives. Eles correm aí e atacam aquele veneno, aqueles poderes demoníacos que estão tentando se juntar aí e dão a vida. That's what's made. That's a bunch of little dead soldiers. That pus that's in your blood, in a sore. They give their life to save yours. É isso o que faz. É uma porção de soldadinhos, aquele pus que está em seu sangue, que está numa ferida, que dão a vida para salvar a sua. Now, once a little cell rejects in there, and this demon gets started, he starts growing. He begins to multiply cells. Agora, uma vez que uma pequena célula rejeita aí, e esse demônio tem início, ele começa a crescer, ele começa a multiplicar células. He's building a body, just exactly like your babies begin in your womb, and like you did in your mother. Ele está formando um corpo exatamente como seus bebês têm início em seu ventre, como você teve início em sua mãe. Cell on top of cell, cell on top of cell, cell on anywhere, just, they have no form of nothing like a human being after its nature. It's just out of a spirit. It just grows anyway. And it'll begin cell on top of cell, cell on top of cell. Célula em cima de célula, célula em cima de célula, célula de qualquer maneira, em qualquer lugar, só que não tem forma de nada como um ser humano, conforme sua natureza. É apenas proveniente de um espírito. Apenas cresce de qualquer maneira e começa célula em cima de célula, célula em cima de célula. And now, first thing you know, you begin to get weak and feel sick. You go to the doctor, and he'll examine you. Maybe he can't find it. E agora, a primeira coisa que você nota é que você começa a enfraquecer e a sentir-se doente. Você vai ao médico e ele o examina. Talvez ele não consiga encontrar isso. If he does, maybe he'll cut it. If he can cut it clear, all right, he's got it. Se encontrar, talvez o corte. Se ele puder tirar inteiramente, muito bem, você conseguiu. But if he can't cut it clear, then if it's in the throat or somewhere where it can't be cut clear, one little speck of it will live right on. Mas se ele não conseguir tirar inteiramente, então se estiver na garganta ou em algum lugar onde não possa ser tirado inteiramente, uma pequena partícula disso continuará vivendo. Because it has not like you cut your hand off and settle it or anything, or you cut all, what I mean, if you cut the main body off, leave your hand there, why, it wouldn't live. Veja, porque não é como se você amputasse a mão e estivesse encerrado, ou qualquer coisa, ou você amputasse. O que quero dizer é que, se você amputasse o corpo principal e deixasse a mão ali, ora, ela não viveria. But see, that has not the form of life like you have. It's a demon power, a moving. Mas veja, aquilo não tem a forma de vida que você tem. É um poder demoníaco movendo-se. And now notice, you call them, the doctor calls it, a cancer. God calls it a devil. E agora note, você os chama, o médico chama isso de câncer. Deus o chama de demônio. Look at today, they just give it, where does the word cancer come from? Veja hoje, apenas conseguem, de onde vem a palavra câncer? It comes from a Latin word, which is used in medical terms, meaning a crab. A crab that you see along the seashore has got all them legs. Vem de uma palavra do latim, a qual é usada em termos médicos significando caranguejo. Caranguejo que se vê no litoral, tem todas aquelas pernas. That's the way that it does. It reaches out, spreads out.
The word cancer is crab. É assim que ele faz. Estica as pernas, se espalha. A palavra câncer é caranguejo. And it gets in and just keeps taking a hold, sucking blood as it goes, like an octopus or something. E ele entra e só continua se apoderando e sugando sangue à medida que se move, como o polvo ou algo assim. Well, a tumor, cataract, and other diseases, every one of them comes from a germ. And that germ has to be a body. Ora, um tumor, catarata e outras doenças, cada uma delas vem de um germe. E esse germe tem que ser um corpo. And before it can be a body, it has to be a life. Before it can create or germatize and make more cells, it has to be a life. Is that correct? E antes que possa ser um corpo, tem que ser uma vida. Antes de poder criar ou gerar e formar mais células, tem que ser uma vida. Está correto? Now, where did that cancer come from? Where did that come from? Agora, de onde veio esse câncer? De onde veio isso? It wasn't on you here some time ago, but now maybe it's on you. Não estava em você aqui há algum tempo atrás, mas agora talvez esteja em você. Where did it come from? It's another life different from your life living in you. De onde veio? É uma outra vida diferente da sua vida, vivendo em você. And it's a tormenting, sapping your life. That's the reason Jesus called it a devil. É a tormenta extraindo a sua vida. É por essa razão que Jesus chamou isso de demônio. They call epilepsy today. They say epilepsy. Well, epilepsy in the Bible, Jesus called it a devil. Chamam de epilepsia hoje, dizem epilepsia. Ora, epilepsia na Bíblia, Jesus chamou de demônio. When the man come with the boy, it fell on the ground and frosted the mouth and everything. He said he has a devil, and all the time he throws him in the fire and in the water. Quando o homem veio com o menino que caía no chão e escumava pela boca e tudo mais, ele disse, ele tem um demônio, e muitas vezes o lança no fogo, na água. Now they polished his name up and called it epilepsy, but he's a devil. Agora deram lustre em seu nome e o chamaram de epilepsia, mas é um demônio. And Jesus said, "Thou devil, come out of the child." Exactly. E Jesus disse, tu, demônio, sai do menino. Exatamente. Now, epilepsy is usually caused from a kidney trouble. Agora, epilepsia é geralmente causada por problema dos rins. Maybe you get into that a little later. See? It causes an epilepsy from uremic. Talvez você chegue a isso um pouco mais tarde, está vendo? Causa epilepsia, da uremia. Now, notice in this. Then that cell sits there, it's a devil. Agora, note nisto, então, aquela célula fica ali, é um demônio. He's building a life. He's growing, becoming greater and greater. Ele está formando uma vida. Ele está crescendo, tornando-se cada vez maior. He's got one duty to do, that's take your life. That's what the devil sent him for, to cut your days shorter, 70. Ele tem um dever a cumprir, que é tirar a sua vida. Foi para isso que o diabo o enviou, para reduzir de 70 anos os seus dias. Now, I salute every doctor. Yes, sir, every medical science, God bless them for the help that they've done for people. That's correctly. Agora saúdo todo médico, sim, senhor. Toda ciência médica, Deus os abençoe pela ajuda que tem dado às pessoas. Isso é correto. What would you do in the world today without it? O que você faria no mundo hoje sem isso? I thank God for medical science. I thank God for my automobile. Agradeço a Deus pela ciência médica. Agradeço a Deus pelo meu automóvel. If God hadn't let science make me an automobile, I'd have a hard time walking up here. Se Deus não tivesse permitido a ciência me fazer um automóvel, seria difícil para mim subir aqui. For electric lights and for soap to wash my hands with and toothpaste to scrub my teeth with. Certainly. Pela luz elétrica e pelo sabonete para lavar minhas mãos e pasta de dente para escovar meus dentes. Sem dúvida. I thank Him for everything, because all good things come from God. Agradeço-lhe por tudo, porque tudo o que é bom vem de Deus. But let me tell you, there's not one speck of medicine ever did cure any sickness. Mas deixe-me dizer-lhe que não há um pouquinho da medicina que já chegou a curar alguma doença. And there's not one doctor, now unless it's some quack, but a real doctor will tell you that they do not claim to be healers. E não há um médico, a menos que seja algum charlatão, mas um médico verdadeiro lhe dirá que não afirmam ser curadores. Right at Mayo Brothers, many of you, I've been interviewed there 2 or 3 times. Bem na Irmãos Maio, muitos de vocês já fui entrevistado aí 2 ou 3 vezes. Of patients that come from there incurable,
de pacientes que saem daí incuráveis. You read the Reader's Digest, the November issue? How many read the November issue, that article of mine in there on Reader's Digest? Você leu a Reader's Digest, a edição de novembro? Quantos leram a edição de novembro? Aquele artigo meu aí na Reader's Digest? See? And they had me up there as the interview. That baby, they give up, said it couldn't be done. But the Holy Spirit spoke to me and told me how it would be done. And it was done. Está vendo? E me chamaram lá a entrevista sobre o bebê que tinham desenganado. Disseram, não poderia ser feito, mas o Espírito Santo falou comigo e me disse como que seria feito. E foi feito. All right. Now they called me up there, and right before the door where old Jimmy and them Mayo used to be, there's a great big sign that said, we do not profess to be healers. We only profess to assist nature. There's one healer, that is God. Muito bem. Agora, chamaram-me lá. E bem acima da porta onde Jimmy e os outros, a Maio ficava ali, tem uma grande placa que diz, não professamos ser curadores, apenas professamos auxiliar a natureza. Há um curador, que é Deus. They're the best in the world. Eles são os melhores do mundo. Now, we have a few quacks, yes. That's right, we have some quack preachers too. All right, so that goes on both sides. Agora, temos uns charlatões. Sim, isso mesmo. Também temos uns pregadores charlatões. Muito bem. De modo que acontece em ambos os lados. Notice, but any man that claims that he's a healer, he's a storyteller. Because he can't do it. Note, mas qualquer homem que afirma que é curador é mentiroso, porque ele não pode fazer isso. For the Bible said, I'm the Lord who forgives all your sins and heals all your diseases. Pois a Bíblia diz, eu sou o Senhor que perdoa os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. I've been to studies, and in my room, some of the best of doctors across the nations has come. Estive em pesquisas e em minha sala, uns dos melhores médicos das nações já vieram. You don't know the back of the life, friend. To know what's been and things I don't tell out in public. Men come secretly and... Não se conhece o passado de uma vida, amigo. Saber o que se deu e coisas que não digo em público. Homens vêm secretamente. Don't you think there ain't a lot of Nicodemuses yet in the world? There sure is, thousands of them. E não pense que não há muitos Nicodemos ainda no mundo. Certamente que há milhares deles. They look on that and come in the meeting, sit there with a T-shirt on, something like that, with polished names that you'd be surprised. Sit right in the meeting. Eles olham para isso e vêm à reunião. Sentam-se aí de camiseta, algo assim, de nomes ilustres, que se ficaria surpreso. Sentam-se bem na reunião. In a few days, slip around, call in by secretly and send someone in for an interview. Dentro de alguns dias, saem de mansinho e ligam secretamente e mandam alguém para uma entrevista. And say right now, said, Brother Branham, I believe that's the truth. E dizem, irmão Branham, creio que isso é a verdade. They're human, just same as we are. Eles são humanos justamente como nós. Sure, and every man's desiring to look beyond that dark veil yonder he has to go through someday. Claro, e todo homem deseja olhar além daquele véu escuro adiante que terá que atravessar algum dia. But them cancers and things are absolutely devils informed in a body of flesh, moving up, taking your life. Mas esses cânceres e essas coisas são absolutamente demônios formados num corpo de carne, movendo-se, tirando a sua vida. Now, if I would do like the doctor, if I could cut it off, lay it on the ground. Agora, se eu fizesse como o médico, se eu pudesse remover isso, lançar por terra, Or just like, say, for instance, you was a cancer yourself on this earth. ou apenas como, digamos, por exemplo, você fosse um câncer, você mesmo, nesta terra. Now, here's divine healing. If I wanted to get rid of you in the way of the doctor's way, I just have to rub your body or something other to just all vanish off the earth. Agora, aqui está a cura divina. Se eu quisesse me livrar de você da maneira do médico, eu só continuaria. Teria que esfregar o seu corpo ou alguma outra coisa até que desvanecesse todo da terra. There wouldn't be no more of it, just like the doctor takes the growth off of you. Isso não mais existiria, justamente como o médico tira o tumor de você. But in the form of divine healing, if you was a cancer, I'd just call your life out of you. And you'd go on. Mas na forma de cura divina, se você fosse um câncer, eu apenas ordenaria que a vida saísse de você e você continuaria. Your life would leave you. But your body would be here, just the same as it was. A sua vida o deixaria, mas seu corpo estaria aqui exatamente da mesma forma que era. Now, there's where sight and time is God's worst enemy in divine healing.
Agora, é aí onde a visão e o tempo são os piores inimigos de Deus em cura divina. I don't know whether Brother Baxter ever gets to these things in the meeting. Não sei se o irmão Baxter já chegou a ter essas coisas em reunião. I sat down and explained it to him and Brother Bosworth over and over. Sentei-me e expliquei isso para ele e para o irmão Bosworth repetidas vezes. But here's what's happened. I doubt where many of the people get it, because after a while you begin to find the people coming back saying, I had my healing, Brother Branham, for 2 or 3 days, but bless God, it left me. Mas eis o que acontecia. Duvido que muitas pessoas entendam, porque depois de um tempo, nota-se pessoas voltando dizendo, eu estive com a minha cura, irmão Branham, por 2 ou 3 dias, mas bendito seja Deus, ela me deixou. I think it's because they don't set the meeting right. The people don't understand. E noto e acho que é porque não se prepara a reunião direito. As pessoas não entendem. I've had men to come to the platform and be totally blind, cancers or cataracts over their eyes, and read this Bible after being prayed for. Walk down in 3 or 4 days, be just as blind as it was in the first place. Já me aconteceu de homens virem à plataforma totalmente cegos, cânceres ou cataratas nos olhos, e lerem esta Bíblia depois de receberem oração, descerem, em 3 ou 4 dias estavam tão cegos quanto a princípio. What happened? O que aconteceu? Anyone knows that when the life is gone out of any flesh, it shrinks for a while. Is that right? Qualquer um sabe que quando a vida sai de qualquer carne, ela definha por um tempo. Está certo? Anybody ever here kill a deer or cow or anything like that? Sure. All right? Alguém aqui já matou um cervo ou uma vaca ou qualquer coisa assim? Claro. Muito bem. You weigh it tonight. You hunters out here, friends of mine. You kill the deer and you throw him on a scale, tell the boys how much he weighs. Watch out. In the morning he's going to be several pounds lighter than what he was. Pesa-se hoje à noite, vocês caçadores aqui, meus amigos. Você mata o cervo e o coloca na balança, diz aos rapazes quanto pesa. Observem, de manhã vai estar várias libras mais leve do que estava. When a human being dies, the undertaker, the first thing, takes a false teeth or an eye, whatever it is in there, takes it out because it shrinks, it'll push out. Because the human body shrinks. Quando um ser humano morre, o agente funerário, a primeira coisa que faz é tirar a dentadura ou o olho postiço, seja o que estiver aí. Tira, porque definha, e empurra para fora, porque o corpo humano definha. Every other flesh shrinks. When the life's gone out of the cell, it begins to move down, shrink. Toda a carne definha. Quando a vida sai da célula, ela começa a diminuir, definhar. It'll do that for about 72 hours. And then it'll start swelling. Assim acontecerá durante mais ou menos 72 horas. E então começará a inchar. Let a little dog get run over out here on the road. Let him lay down in the sun for about 3 days and watch what happens. Deixe que um cachorrinho seja atropelado aqui na estrada. Deixe-o ficar aí no sol uns 3 dias e observe o que acontece. He's a bigger dog than he ever was. It swells up. Is that right? Esse cachorro será maior do que nunca. Ele incha, está certo? Well, that's the same thing takes place when a demon is cast out of a sick person. Ora, é a mesma coisa que acontece quando um demônio é expulso de uma pessoa doente. The first few days, oh, I feel wonderful. Then begin to say, I'm sicker than I ever was. I've lost my healing. Nos primeiros dias, sinto-me ótimo. Então começa a dizer, estou mais doente do que nunca. Perdi minha cura. Just as sure as faith took it out, unbelief brings it right back again. Tão certo quanto a fé que tirou, a incredulidade traz direto de volta outra vez. As faith kills it, unbelief resurrects it. Assim como a fé mata, a incredulidade ressuscita. Jesus said when the unclean spirit's gone out of a man, he walks in dry places. And he returns back with 7 other devils. And if the good man of the house isn't standing there to protect that door, he'll come right on in. Jesus disse, quando o espírito imundo deixa um homem, ele anda por lugares áridos e retorna com 7 outros demônios. E se o bom dono da casa não estiver de pé aí para proteger essa porta, ele entrará direto. And the good man of your house is your faith. Say, stay away. That's it. E o bom dono da sua casa é a sua fé. Diga, fique longe. É isso. But now you watch a patient healed with an ordinary, it's an outstanding miracle, which divine healing and a miracle is 2 different things. Divine healing one thing and miracle is another thing.
Mas agora observe um paciente que está curado, normalmente, a menos que seja um milagre eminente. O que é cura divina e milagre são duas coisas diferentes. Cura divina, uma coisa. O milagre é outra coisa. But an ordinary run of divine healing, when the unclean spirits cast out a cancer devil, when it leaves the person, Mas a tendência normal de cura divina, quando o espírito imundo é expulso, um demônio do câncer, quando ele deixa a pessoa, Now, or say we'll take something so you can see more visible. I'll say the cataract. Agora, ou digamos que tomaremos alguma coisa para que você possa ver mais visualmente. Direi a catarata. What happened when that man, if you'll notice a blind person, I don't know whether they've ever had any here or not yet, cataract eyes. O que aconteceu quando aquele homem, se você observar uma pessoa cega, não sei se já aconteceu de eu ter alguém aqui ou não ainda, olhos com catarata. I'll let him stand for a few minutes. Why? So that shrinkage begins to take place. Deixo que fique parado uns minutos. Por quê? Para que o definhamento comece a ocorrer. Tell him, come back, give us testimony. Digo para voltar, dar-nos um testemunho. Oh my, they can see wonderful. Oh my, I can see things, yes. What's the matter? Life is gone. The body of the cataract is shrinking. Oh, que coisa! Pode ver muito bem. Oh, que coisa! Justamente posso ver as coisas. Sim, O que aconteceu? A vida se foi. O corpo da catarata está definhando. Well, it'll do that way for a couple of days. Say, I'm getting so well. Bem, fará assim durante os 2 dias. Diz, estou ficando tão bom. And after a while, they begin to get a headache. Don't feel so good. Get up the next morning, I'm losing my sight again. E depois de um tempo, começa a ter dor de cabeça. Não se sente muito bem. Levanta-se na manhã seguinte, estou perdendo a vista novamente. Someone said, you just worked up that bunch of holy rollers, got you worked up. Alguns dizem, você só está entusiasmado. Aquele bando de santos roladores o deixaram entusiasmado. Don't you believe that? That's a lie of the devil. If you believe that, you'll go right back blind again. Não creia nisso. É uma mentira do diabo. Se você crer nisso, você ficará cego novamente. But if you just hold on, say, no, Lord, I believe. Mas se você aguentar firme, disser, não, Senhor, eu creio. Then what happens? That body swells for so long. It covers over that side again. Então o que acontece? Esse corpo incha por um tempo, cobre aquela visão novamente. That cancer in the body will swell. You'll become hurting and aching again. Then you'll get horribly sick, terribly sick. Wow, that big growth of dead flesh in you is laying there dead. Esse câncer no corpo inchará. Você terá dor e ficará dolorido de novo. Então ficará horrivelmente doente, terrivelmente doente. Por quê? Essa grande inchação de carne morta encontra-se aí em você, morta. You go back to the doctor and you say, oh, that's nonsense. There's a cancer right there. I can see it. Sure it's there, but it's dead. Hallelujah. Você volta ao médico e ele diz, isso é bobagem. Aí está o câncer, aí mesmo, posso vê-lo. Claro, está aí, mas está morto. Aleluia! Now the bloodstream has to purify the body. Agora, a corrente sanguínea tem que purificar o corpo. Every time the heart pumps, it throws the blood around the body. And it picks up that infection. Sure it'll make you sick. Toda vez que o coração bate, ele manda o sangue pelo corpo e ele detecta aquela infecção. Claro que o deixará doente. What if you had a chunk of meat hanging in you somewhere, or long as a snake or something big around your finger, and hanging in there and it was dead, that much dead meat hanging in you. And it's rotting. O que seria se você estivesse com um pedaço de carne pendente em você em algum lugar, ou do tamanho de uma cobra, ou algo da grossura de seu dedo, e pendente aí, e estivesse morta, esse tanto de carne morta pendente em você, e estivesse apodrecendo? Well, of course your bloodstream has to keep that pure as it pumps through. Bem, claro, sua corrente sanguínea tem que manter isso puro, à medida que passa. But there's the dead body, the thing hanging there, because the life is gone from it. Mas há um corpo morto, tal coisa pendente ali, porque a vida se foi disso. The power of God through faith drove it out. He's a demon, he has to leave. O poder de Deus através da fé forçou isso a sair. É um demônio. Ele tem que sair. But the reason the people's not instructed, they go away and give up, and that same devil standing right there to take over again. Mas o motivo, as pessoas não são instruídas. Vão embora, desistem,
É aquele mesmo demônio que encontra-se ali mesmo, tomará controle de novo. When God tells you anything on this platform through His Spirit, when He's under inspiration, don't you doubt that, or a worse thing will come upon you, He said. Quando Deus lhe diz qualquer coisa nesta plataforma através do seu Espírito, quando sob inspiração, não duvide disso, ou pior lhe acontecerá, ele disse. For Jesus said the state of that man was 7 times worse than it was at the first place. Is that right? Pois Jesus disse, o último estado desse homem foi 7 vezes pior do que a princípio. Está certo? When the unclean spirit went out of a man, he walked around in dire places, come back with 7 other devils. Quando o espírito imundo saiu do homem, ele andou por lugares áridos, voltou com mais 7 demônios. So don't you disbelieve, stay right with it. Mean it from your heart. Por isso, não descreia. Fique firme com isso. Queira isso de coração. Diga, No, sir, I'll not be moved. No matter how sick I get, that doesn't have nothing to do with it. não, Senhor, não cederei. Não importa quão doente eu fique, isso não tem nada a ver. And the first thing you know, you'll be getting clearing up. Everything will be all right then. Então, quando menos você pensa, você começa a se reabilitar. Tudo ficará bem então. See? It's dead. The operation that the doctor would have taken from you, that same growth is laying in you with no life in it. Veja, está morto. A operação que o médico teria tirado de você, esse mesmo tumor está em você, sem vida nele. You say life in it, Brother Branham, want to take my life. No, sir, that life is a separate life from yours. Você diz, vida nele, irmão Branham, isso tirará a minha vida? Não, Senhor, essa vida é uma vida separada da sua. I've just showed you that you are alive and become a being, and it's alive and becomes a being. And you're of God and it's of the devil. Faz pouco eu lhe mostrei que você é uma vida e torna-se um ser. É aquilo, é uma vida e torna-se um ser. E você é de Deus e aquilo é do diabo. See what I mean? Demonology. Você vê o que quero dizer? Demonologia. Now you ought to see what that thing looks like when you stand and look at it. Agora, você deveria ver a aparência disso quando você se para e olha para isso. Oh, my, I'm sorry. It's almost 3:30. I'm sorry. Oh, que coisa. Sinto muito. São quase 3:30. Sinto muito. Look, friends. Oh, what this world needs. Olhem, amigos. Oh, o que este mundo necessita. I've been about 7 years teaching across America, having these healing services. I've just got a good notion starting back across the country, teaching the Bible and on demonology. How the people can understand what to do. Faz cerca de 7 anos que tenho ensinado nos Estados Unidos, tendo estes cultos de cura. Faz pouco que consegui uma boa noção para recomeçar pelo país ensinando a Bíblia e sobre demonologia, da maneira que as pessoas possam entender o que fazer. And that's the reason they go to these meetings a lot of times, and fellow, if you don't understand, the people come out, and many times... E é por essa razão vão a estas reuniões muitas vezes. E companheiros, se vocês não entendem, as pessoas vêm e muitas vezes... Now remember, that fellow that come and said he had a gift of divine healing, the gift of divine healing was in you if you got healed. It's you the one. Agora, lembram-se daquele indivíduo que veio e disse ter dom de cura divina? O dom de cura divina estava em você, se você foi curado. É você, o único. Any gift operates by faith. Qualquer dom opera pela fé. And no matter how much gift of divine healing I got, I believe it with all my heart. But you could stand here, and if you haven't got the same kind of faith, it don't do you no good. E não importa quanto de dom de cura divina eu tenha, se eu crer de todo o coração. Mas você poderia ficar aqui e, se você não tiver o mesmo tipo de fé, isso de nada lhe servirá. I could pray for you for hours and weeks and months. Eu poderia orar por você durante horas e semanas e meses. It isn't the preachers with the divine healing. It's you that's got the gift of divine healing that believes in being healed. Because it's by faith, by faith. Every operation of God is by faith. The whole armor of God's by faith. Não é os pregadores com a cura divina. É você que tem o dom de cura divina, que crê em ser curado, porque é por fé. Por fé. Toda a operação de Deus é por fé. A armadura toda de Deus é por fé. We haven't got one natural thing of this world. Não temos uma coisa natural deste mundo. Everything of the Christian church is a faith act. Tudo de uma igreja cristã é ato de fé. Look at the armor of God. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. Is that right? Veja a armadura de Deus. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, paciência.
Está certo? Everything's supernatural, nothing natural. Tudo sobrenatural, nada natural. So we don't look at the things natural because we're operating supernatural. Então não olhamos para as coisas naturais, porque operamos no sobrenatural. And the only way we can base it is faith is on what God said was the truth, and we look at the unseen. E a única maneira de basearmos isso é fé, é no que Deus disse ser a verdade e olharmos para o invisível. And we call those things which are not as though they were, like Abraham did when God did. Amen! E chamamos as coisas que não são como se já fossem, como Abraão fez, e recebeu. Amém! Abraham called those things which was not like God did as though they were. Abraão chamou as coisas que não eram como fez Deus, como se já fossem. Being 100 years old, staggered not at the promise of God through unbelief. Tendo 100 anos, não titubeou na promessa de Deus pela incredulidade. I can just imagine that, couldn't you? Eu poderia até imaginar isso, você não poderia? See Sarah get up in the morning, God said, Abraham, you're going to have the baby. Ver Sara se levantar certa manhã, Deus disse, Abraão, vocês terão o bebê. Sarah, God said, how you feeling, Sarah? Sara se levantou e disse, como se sente, Sara? It's a mixed multitude, but listen. No different. Well, glory to God, we're going to have it. Go get the bird eye and the pins and everything, get ready. Esta é uma multidão mista, mas ouçam. Sem diferença. Bem, glória a Deus, vamos tê-lo. Vá comprar o tecido de fralda, os alfinetes e tudo mais. Apronte-se. All right. Another month passed. Sarah, how you feeling? No different. Muito bem, outro mês passou. Sara, como se sente? Sem diferença. Year passed. Sarah, what about it? No different. Um ano passou. Sara, o que me diz? Sem diferença. 10 years passed. No different. 10 anos se passaram. Sem diferença. 25 years passed. No different. 25 anos se passaram. Sem diferença. Abraham, instead of getting weak, he got stronger and stronger. He knows it's going to be more of a miracle all the time. Because he believed God. And he staggered not at the promise of God through unbelief. He said, we're going to have it. Abraão, em vez de enfraquecer-se, fortaleceu-se cada vez mais. Ele sabia que cada vez mais seria um milagre, porque ele creu em Deus e não titubeou na promessa de Deus através da incredulidade. Ele disse, vamos tê-lo. One morning the womb of Sarah began to swell and little Isaac was born because Abraham believed God. And he looked at the things, counted those things that was not as though as they were. E certa manhã a mulher, Sara, começou a avolumar-se e o pequeno Isaac nasceu porque Abraão creu em Deus. E olhou para as coisas e considerou aquelas coisas que não eram como se já fossem. Not by feelings, not by sight. You don't walk by feelings or sight, it's by faith. Não por sentimentos, não por visão. Não se anda por sentimentos ou visão. É pela fé. And when God has pronounced anything, said whatever things you ask when you pray, believe you receive it, then hold on to it. God said so, it's got to be so. Amen. Demons. E quando Deus pronunciou qualquer coisa, disse, aquilo que pedirdes, quando orardes, crede que recebereis, então agarre-se a isso. Deus disse que sim. Tem que ser assim. Amém. Demônios. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. Fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo, 3 em 1. Demônios tremerão e pecadores despertarão. Fé em Jeová estremecerá qualquer coisa. That's right. Oh my, certainly it is. Have faith in God. Look to Him. Don't you move. Stay right there. God said so. É isso mesmo. Oh, que coisa. Certamente que é. Tenha fé em Deus. Olhe para Ele. Não se mova. Fique aí mesmo. Deus assim disse. Demons, what are they? They're spiritual beings. E demônios? O que são eles? São seres espirituais. Now the doctor says, you got cancer, you got TB, you got cataract, you got pleurisy, you got this. It's a devil. Agora o médico diz, você tem câncer, você tem tuberculose, você tem catarata, você tem pleurisia, você tem isso. É um demônio. It's a life. And behind that life is a spirit. É uma vida, e por trás dessa vida está um espírito. How many knows and can see that a cancer, cataract, it's a spirit, got life in it? Quantos sabem e podem ver que câncer, catarata é um espírito, mas tem vida nisso? Well, nothing can have life without spirit, you see. So there has to be a life to operate that somewhere.
Bem, nada pode ter vida sem espírito, veja você. Por isso tem que haver uma vida que opere isso, em algum lugar. Even that tree there has life in it. Até aquela árvore ali tem vida nela. All the science in the world couldn't make one blade of grass. Did you know that? Toda a ciência do mundo não conseguiria formar uma folha de grama. Você sabia disso? They make something look like it, but they can't find the formula of life. That's God. See? Fazem alguma coisa que se parece com isso, mas não conseguem encontrar a fórmula da vida. Isso é Deus. Está vendo? Jesus said to the tree, "Cursed be you. You don't have any fruit and you'll never have any." Jesus disse para a árvore, amaldiçoada sejas, não tens fruto e nunca terás. They passed back by, it was about 8 o'clock in the morning, passed back about 11 o'clock as he was going to dinner. Peter said, "Look at that tree, it's dead from the roots up." Passaram por ali de volta, eram mais ou menos 8 horas daquela manhã, passaram de volta mais ou menos às 11 horas, quando foram almoçar. Pedro disse, vejam aquela árvore, está morta desde as raízes. Why? Jesus rebuked the life that was in that tree, that was in the roots, and the whole thing died. Hallelujah! Por quê? Jesus repreendeu a vida que estava naquela árvore, que estava nas raízes, e ela toda morreu. Aleluia! That same Christ can rebuke a cancer from the roots, and the whole thing will die. Este mesmo Cristo pode repreender o câncer desde as raízes, e ele todo morrerá. That tree was standing there just the same as it was hours before, but finally the leaves began to drop off, and then the bark began to peel off. Aquela árvore encontrava-se ali da mesma maneira que estava horas antes, mas nota-se que as folhas começam a cair, e então vê-se a casca começar a se desprender. And begin to wear away, day after day and week, and after a while there wasn't even one speck of that tree left. Hallelujah! E começa a definhar, dia após dia, e semana após semana, e depois de um tempo não sobrou um pouquinho daquela árvore. Aleluia! Cancer, tumor, cataract, or anything else will have to go when Christ speaks. Câncer, tumor, catarata ou qualquer outra coisa terão que ir embora quando Cristo falar. He cast out devils. He said, "In my name they shall cast out devils. Speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things, will not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover." Ele expulsou demônios, e ele disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes ou beberão coisas mortíferas, não lhes causará dano. Se puserem as mãos nos enfermos, serão curados. You love Him? I'm sorry I kept you an hour here this afternoon sitting here. You love the Lord? Vocês o amam? Sinto por tê-lo segurado aqui por uma hora esta tarde, sentados aqui. Amam ao Senhor? What's going to happen now if you accept Christ as your healer and believe in your heart that something has happened to you? And you believe you're healed? O que vai acontecer agora? Se você aceitar Cristo como seu curador e crer em seu coração que alguma coisa aconteceu com você e você crê que está curado? Are you going to believe that you're healed? Don't let the devil pin nothing else on you. Just keep on. Você vai crer que está curado? Não deixe o diabo afixar mais nada em você. Simplesmente continue em frente. Doctor say, "Doctor, how does it look?" He said, "It's still there." Doutor, diga, doutor, qual é a aparência disso? Ele diz, ora, ainda está aí. In your heart you know what's happened. No seu coração você sabe o que aconteceu. First thing they'll say, "I wonder what happened to that thing." De repente diz, olhe, queria saber o que aconteceu com aquela coisa. And say, "Look, doctor, I'm going to tell you. Here's what happened. Jesus Christ healed me." That's right. Jesus Christ healed me. Então diga, veja, doutor, vou lhe contar. Eis o que aconteceu. Jesus Cristo me curou. Isso mesmo. Jesus Cristo me curou. All right. Let's bow our heads just a moment. Brother Willis, would you come here just a minute, brother? Muito bem. Inclinemos a cabeça um momentinho. Irmão Willets, poderia vir aqui só um minuto, irmão? Our Heavenly Father, we're thankful for the blood of Christ. Nosso Pai Celestial, estamos agradecidos pelo sangue de Cristo. And maybe sometimes that thy servant, Lord, doesn't use wisdom by speaking so long. E talvez às vezes o teu servo, Senhor, não usa de sabedoria ao falar longamente. But I maybe feel like Paul that preached all night one night. Mas talvez eu me sinta como Paulo, que pregou a noite toda uma noite. A little fellow fell out of the window and got killed. And that apostle, with the word of God in his life, went and laid his body over the boy. Life come in him and he lived again. Um mancebo caiu da janela e morreu. E esse apóstolo, com a palavra de Deus em sua vida, foi e deitou seu corpo sobre o moço. Vida veio nele e viveu novamente. Dear God, I realize that the sunset of this great civilization is now setting.
Way past spent, the middle of the day is gone, the evening shadows are falling. Querido Deus, compreendo que o declínio desta grande civilização está agora se acentuando. Já se faz bem tarde, o meio-dia já passou, as sombras do entardecer estão caindo. Great light is breaking forth from the kingdom of God to take its place of this gross darkness coming on the earth. Grande luz penetra, a qual procede do reino de Deus, a tomar seu lugar desta escuridão total que vem sobre a terra. God, I realize I'm getting older every day. Deus, compreendo que estou envelhecendo a cada dia. Let me go, Lord, give me strength, help me to tell this great truth everywhere. Deixa-me ir, Senhor, dá-me força, ajuda-me a falar desta grande verdade em todo lugar. Help us tomorrow afternoon that we'll understand more. Ajuda-nos amanhã de tarde para que entendamos mais. Dear God, bless this little audience this afternoon. E querido Deus, abençoa esta pequena audiência esta tarde. Tonight when they gather in for the healing service, may every man and every woman get to one another and go to talking and saying, now here's, don't have any more doubt. Hoje à noite, quando se reunirem para o culto de cura, que cada homem e cada mulher chegue um ao outro e comece a conversar e a dizer, agora, aqui está, não tenha mais dúvida. We understand where it comes from now. We know it's a devil. Entendemos de onde vem isso agora. Sabemos que é um demônio. We know when he leaves, he has to come at the command of God. He has to. God's done said so. He has to leave. E sabemos que quando ele sai, ele tem que se submeter à ordem de Deus. Ele tem que se submeter. Deus disse que sim, ele tem que sair. Then may they go out happy, rejoicing, claiming their healing, let nothing stand in their way anymore. Just go believing. Então que possam ir alegremente regozijando, declarando a cura como sua. Nada, não deixa nada obstruí-los mais, apenas irem crendo. God made this little church here and these cooperating churches have a revival after this meeting. Lord, that'll just pack it through and many hundreds of souls be brought into the kingdom of God. Granted, Father. E Deus, que esta igrejinha aqui e estas igrejas que estão cooperando tenham um reavivamento depois desta reunião, Senhor, que tenha continuidade e muitas centenas de almas sejam trazidas ao reino de Deus. Concede, Pai. May men and women here from across the nations and other places, may they take the message back to their churches. May they have an old-fashioned revival. Grant it, Lord. Que homens e mulheres aqui de várias nações e outros lugares que levem a mensagem de volta às suas igrejas e que tenham um reavivamento à antiga. Concede, Senhor. Forgive us of our sins now. Help us to be your servants in Jesus Christ's name. Amen. Perdoa-nos dos nossos pecados agora. Ajuda-nos a sermos teus servos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. I wonder while you're sitting here, is there a sinner in the building today who would say, Brother Branham, remember me in prayer, will you raise up your hand? Is there a sinner person? I don't... Será que enquanto estão sentados aqui, há algum pecador dentro destas paredes hoje que queira dizer, Irmão Branham, lembre-se de mim em oração. Quer levantar a mão? Há uma pessoa pecadora? Eu não. God bless you, lady. God bless you, sir. You, and you, and you. God bless you. Deus a abençoe, senhora. Ah? Deus o abençoe, Senhor. Você, e você, e você. Deus os abençoe. I wonder... If you, now this is to you. Será que você, agora isto é para você? See, I don't believe in going back in the audience. I don't criticize others who do it. I don't believe in going in the audience and trying to pull someone. See? Veja, não creio em ir até a audiência. Eu não critico outros que assim fazem. Não creio em ir até a audiência para tentar trazer alguém, está vendo? No man can come except the Father has drawn him. See? That's right. You're just pulling him up there against his will. See? Ninguém pode vir a não ser que o Pai o qual o trouxer. Está vendo? Isso mesmo. Simplesmente o traz aí contra a vontade dele. Está vendo? But if God knocks at your heart, you're the greatest privileged person in the world. You just don't know how many people I've talked to. Mas se Deus bate em seu coração, você é a pessoa mais privilegiada do mundo. Você não sabe com quanto...